Olá, Isabel. Nós vamos ver a aula de dissociação e ionização, que não deu tempo ontem. São dois processos que ocorrem com moléculas e com substâncias iônicas. Para a gente entender por que algumas substâncias conduzem corrente elétrica e outras não, a gente precisa saber se elas se ionizam ou se dissociam. Nesse esquema, nós temos a água pura e aqui uma bateria que gera cargas elétricas passando por esses fios condutores. Como o sistema está aberto, o fio, a lâmpada não acende. Se eu colocar aqui uma solução ou uma substância que conduz a corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Nessa imagem aqui, nós vemos as moléculas de água. Essas moléculas elas não possuem cargas, então não vai haver condução de corrente elétrica. Para que haja condução de corrente elétrica, a gente tem duas condições. Primeiro, tem que ter carga e segundo, essas cargas têm que estar em movimento, ok? Já no próximo esquema aqui, nós temos água mais cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio, ele é uma substância iônica. A água, ela consegue quebrar essas ligações do cloreto de sódio e envolver essas partículas, ou seja, esses íons. Esses íons, então, entram em movimento aqui nessa solução e há condução de corrente elétrica. Então, nós temos o acendimento da lâmpada, certo? Então, cloreto de sódio dissolvido na água é uma solução que conduz corrente elétrica. Aqui mostra para você como que isso ocorre, né? Na verdade, essa dissolução do cloreto de sódio, quando a água quebra a ligação iônica e ela envolve esses íons, é chamado de solvatação, né? É um processo de dissociação que tem um nome especial que chama-se solvatação. Mas o que você tem que saber aqui é substância iônica como cloreto de sódio, quando colocado em água, se ocorrer a dissolução, ocorre a dissociação, ou seja, o que é dissociação? É separação dos íons. Esses íons, olha só, eles estão agora movimentando na solução. A água, a parte dos dois átomos de hidrogêniozinhos aqui, ó, envolve os átomos carregados negativamente, que é o Cl-. E a parte do oxigênio da água, que é a parte negativa, porque a água é uma molécula polar, envolve os íons Na+. Então, aqui nós temos íons solvatados, ou seja, ocorreu um processo de separação, de dissociação. Olha aqui em cima a equação NaCl no estado sólido, dissolvido em água, você vai ter a a separação dos íons Na+, Cl-. Já agora, nós temos o que? O açúcar dissolvido em água. Esse açúcar, mesmo dissolvido, porque ocorre dissolução, a lâmpada não acende. Isso significa que as moléculas, que não são cargas, né, diferente dos íons, elas não são cargas, a água só consegue separar essas moléculas, certo? Mas não as transformam em íons. Então, aqui a lâmpada não acende porque não contém íons na solução. A sacarose não se transformou em íons. Então, eu tenho aqui uma solução não eletrolítica, tá? Água e açúcar é uma solução não eletrolítica, não conduz corrente elétrica. Enquanto que aqui eu tenho moléculas de HCl, são moléculas também. Só que essas moléculas, quando são dissolvidas em água, elas passam por um processo chamado de ionização. A água consegue quebrar a ligação covalente, tá? E o par compartilhado de elétrons entre cloro e hidrogênio, ele agora vai ficar só com cloro, porque ele é mais eletronegativo. Então, ele vai se transformar em um íon, Cl-. E o hidrogênio fica sem o seu elétron, se transforma em H+. Portanto, eu tenho cargas circulando aqui no meio. Se eu tenho cargas em movimento, a lâmpada acende. Aqui eu tenho uma solução eletrolítica, tá? Então, no slide anterior, a gente tinha água com açúcar. Mesmo dissolvida em água, a água não consegue transformar a sacarose em íons. Aqui, quando você tem um cloreto de hidrogênio, como outros ácidos,
esse processo ocorre entre ácidos, por exemplo, eles são transformados em íons e se transformam numa solução eletrolítica. Então, eu tenho aqui o HCl em água se transformando em H+, e Cl-, tá? Essa reação aqui se denomina ionização, ok? Essas soluções, elas permitem a condução de corrente elétrica. Então, resumindo, compostos iônicos sofrem um processo, quando dissolvidos em água, de dissociação, que é a separação de íons, e transforma-se numa solução eletrolítica. Lembrando que o sal sólido, ele não conduz corrente elétrica, porque as cargas estão fortemente atraídas, né? Não há movimento. Quando dissolvido em água, separa e a água carrega esses íons. Estando em movimento, há condução de corrente elétrica. Compostos moleculares, você tem aqui, quando dissolvidos em água, duas situações. Primeiro, como o açúcar, dissolve, mas não se transforma em uma solução eletrolítica. Então, ela não conduz corrente elétrica. As moléculas estão dissolvidas em águas, mas não ocorreu transformação. Os ácidos, tá? Eles sofrem processo de ionização. Então, eles se transformam em uma solução eletrolítica, porque os ácidos que eram moléculas se transformam em íons, conduzindo a corrente elétrica, ok? Então, era isso. Até mais.